Pá, não sei se é a melhor ou é a pior vinheta que eu podia ter descoberto, mas foi a vinheta que me ocorreu. Rapá, agradeço em primeiro lugar uma série de pessoas que me deram algumas recomendações sobre como é que deveria ser o meu podcast a partir de agora. Uma recomendação que me deram foi isto: tenho que ter uma vinheta inicial para criar uma espécie de ambiente de podcast quando começar os podcasts. Depois também deveria ter uma catchphrase para dizer a seguir. Vou pensar na catchphrase para a próxima. Isto agora tem de ser um caminho que se vai fazer caminhando. Ora bom, hoje faz 107 anos que se deu o golpe do Sidónio Pais. Eu vou falar sobre a questão sobre a questão do sidonismo. E para falar da questão do sidonismo eu vou dividir o assunto em três fatias, por assim dizer. Primeiro falar da relação dos militares com a Primeira República, depois falar da relação dos militares com a ordem pública no início do século XX, que cria uma certa tensão, como já veremos, com a Primeira República, e em seguida falar da relação dos militares com o conflito cidade-campo. Ou isso foi outra coisa que me disseram a propósito do podcast de ontem, foi que eu abri a porta para a ideia de que havia um conflito de cidade-campo em Portugal durante praticamente todo o século XX, mas depois expliquei insuficientemente que conflito de cidade-campo foi esse. Desde já aviso que se eu fosse falar disto com um pormenor, eu teria de ter feito um podcast extremamente longo, e talvez faça uma série deles, em que este tema vai ser recorrente e em que eu vou tentar ir fazendo aproximações cada vez mais focadas a esta ideia. Ou então um dia, pá, vocês preparem-se para tomar uma boa dose de café, tomar uma boa dose de alguma coisa espevitante, tipo Red Bull ou algo do estilo, e eu faço aí um podcast de 3 horas a falar do conflito de cidade-campo em Portugal no século XX, e vocês ouvem e no fim dizem o que é que acharam. Mas enfim, vamos para o Sidónio rapidamente e em força. Comecemos então por perceber qual é a relação dos militares com a Primeira República. Os militares não é que tenham recebido a Primeira República com todo o entusiasmo do mundo, mas também não receberam a Primeira República sem entusiasmo nenhum. Isto é, a Primeira República colocava aos militares do início do século XX, por um lado, algumas esperanças, por outro lado, alguns receios que têm a ver com a questão da ordem pública, a que eu já chegarei. Quais eram então as vantagens que os militares viam na Primeira República? A Primeira República apresentava-se a si mesmo, como ontem tive a ocasião de dizer, como o regime modernizador, como o regime do progresso, como o regime que ia liquidar as velhas estruturas e criar um país novo com estruturas completamente renovadas, ia desembaraçar o país da monarquia, ia desembaraçar o país da Igreja Católica, ia desembaraçar o país do obscurantismo e do analfabetismo, ia, portanto, criar um regime republicano, um regime de separação da Igreja e do Estado, escolas primárias para toda a gente, públicas, gratuitas e obrigatórias, e ia no plano colonial, que é uma coisa que interessa já aos militares por razões que rapidamente perceberemos, ia apetrechar o país para poder não ter de passar novamente por vexames como o do mapa cor-de-rosa, porque estava em condições de defender as suas colónias dos apetites de qualquer potência europeia ou outra que eventualmente quisesse tirar-lhes esses territórios. E os militares, quando começaram a ver isto, os republicanos a dizer: vamos apetrechar as forças armadas, vamos modernizar as forças armadas, porque é preciso realmente termos um exército e uma armada com condições de força para poderem garantir que nós somos um país livre, independente e soberano, começam a dizer: e alto, isto é uma coisa que me interessa, esta gente está a dizer coisas que a mim me fazem sentido. Eu, de facto, tenho até agora um regime monárquico que não é, nem pouco mais ou menos, um regime muito preocupado com estas questões. Pelo contrário, no tempo da monarquia, quem escreve isto é o José Medeiros Ferreira, no Comportamento Político dos Militares. No tempo da monarquia era relativamente fácil não fazer o serviço militar obrigatório. Era fácil remir o serviço militar obrigatório em dinheiro, ou seja, pagar um determinado montante ao exército para não ter de ir à tropa.
e com a República passa a ser muito mais complicado remir o serviço militar obrigatório, ou seja, as pessoas passam a ir fazer o serviço militar obrigatório em grande quantidade a partir da Primeira República, porque a Primeira República dificulta muito que elas possam simplesmente pagar um determinado montante e contornar, esquivar-se dessa tarefa que, do ponto de vista dos republicanos, era uma obrigação cívica. E os militares, por perceberem que de repente vão passar a ter mais meios e vão passar a ter mais soldados, começam a encarar os republicanos com alguma simpatia. Simpatia essa que esbarra depois num outro aspecto do movimento republicano. O movimento republicano tinha setores que estavam muito interessados em fazer a Revolução Republicana com oficiais do exército a comandar soldados que iriam em boa ordem tirar o rei do poder, colocar lá um presidente e voltar para o quartel. Mas, embora tivesse, insisto, muita gente que gostaria muito que as coisas funcionassem assim, o facto é que a história não funciona como nós gostamos, a história funciona como ela quer, é um bicho arredio, e, portanto, o movimento republicano estava a estruturar-se muito mais em torno de organizações armadas, que muitas das vezes eram organizações armadas que iam buscar as suas armas, que iam buscar os seus explosivos aos quartéis, que tinham, enfim, ligações a soldados que estavam nos quartéis e obtinham armas dessa forma, mas eram organizações que não eram o exército, mas eram organizações que não eram corpos regulares, repressivos de Estado, que poderiam eventualmente ser usados na feitura de uma revolução. Essas organizações, estou a falar concretamente da Carbonária e estou também a falar do anarcossindicalismo, eram compostas por operários, sobretudo operários da região de Lisboa, da região do Vale do Tejo e também qualquer coisa na zona do Porto, que muitas das vezes, porque tinham um primo que estava a fazer a tropa num quartel qualquer, conseguiam ir lá dentro, ou conseguiam que o primo de lá de dentro pusesse cá fora uma que outra arma, um que outro explosivo, e munidos dessas armas que tinham sido recuperadas em quartéis, faziam a sua atividade armada cá fora, com fins sindicais e com fins republicanos também, com fins de mudança de regime também. Ou então isso também começou a surgir, a artilharia civil, não é? Com as bombas caseiras que eram fabricadas pelos próprios membros da Carbonária, à margem da indústria militar oficial e do exército regular português. E ora, os oficiais não achavam lá muita piada a isto dos republicanos se constituírem um perigo de ordem pública, constituírem um duopólio da violência. Os exércitos, sobretudo os exércitos modernos, são exércitos, são o corpo de homens armados dentro de uma sociedade que está em condição de impor aos outros cidadãos todos a sua força. Quando no limite dos limites é preciso usar a força para impor uma regra qualquer para a sociedade toda, os exércitos gostam de ser e esperam ser a estrutura e a instituição que tem mais força de todas as outras juntas e pode ser ele a dizer a regra é esta porque quem decidiu somos nós. E se isto é assim do ponto de vista teórico em geral em todos os Estados modernos, isto redobra de força no caso do Estado português, que é um Estado onde, também posso citar outro autor, o Diego Palacios Ceresales, escreve que o exército durante uma boa parte do século XIX e também durante uma boa parte do século XX, é bom dizê-lo, é uma instituição que está habituada a exercer funções não apenas de proteção da soberania e de combate contra inimigos militares, mas também está habituada a exercer funções de ordem pública. Durante muitos anos em Portugal não houve o equivalente de uma PSP, não houve o equivalente de uma GNR, salvo nas cidades e mesmo assim. Portanto, quem exercia funções policiais na generalidade do país era o exército, eram os soldados e, portanto, os oficiais têm muito claro na sua cabeça não apenas as tarefas de defesa e salvaguarda da soberania, mas também as tarefas de defesa e salvaguarda da ordem pública que estavam habituados a exercer e a garantir. E, portanto, embora vejam no republicanismo, por um lado, uma solução para uma série de problemas, de atrasos, de dificuldades que eles tinham como militares de um país
onde a monarquia e os governos monárquicos e os partidos monárquicos não encaravam como uma prioridade apetrechar melhor o exército. Por outro lado, também não achavam uma ideia brilhante que os republicanos tivessem o seu séquito de pessoas com bombas e com armas para fazerem política à bruta, sem estarem enquadrados pelo exército e podendo causar problemas e até desfeitear no limite o exército oficial. Enfim, a verdade é que a República acaba por ganhar e a relação do exército com a República vai continuar a ser muito esta. Vai continuar a ser, nós não temos exata certeza se gostamos ou não gostamos deste regime novo que aqui apareceu. E a coisa começa a piorar. Quando esse regime novo que apareceu começa a querer atribuir ao exército uma incumbência que o exército acha um disparate. Embora tenha algum sentido a incumbência que o regime lhe queria cometer. Essa incumbência era de participar na Primeira Guerra Mundial. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, o exército português estava perfeitamente disponível para participar em operações militares em África, porque desde o início da Primeira Guerra Mundial que se percebia que a Alemanha estava a fazer movimentações junto das fronteiras de Moçambique e das fronteiras de Angola. A Alemanha era a potência colonial na atual Namíbia e na atual Tanzânia, que são países africanos hoje, e na altura eram colónias, que confinavam com Angola e confinavam com Moçambique. Portanto, a Alemanha estava ali com uma tensão muito grande para tentar expandir o seu território africano à custa das colónias portuguesas, e os oficiais do exército português e da armada portuguesa diziam: faz todo sentido, vai ser um esforço complicado, vai dar trabalho, vai custar dinheiro, nós não estamos particularmente habituados a combater exércitos europeus, muito menos em contexto africano, vamos ter aqui um bico de obra, mas vai ter de ser. Nós compreendemos a lógica de combater em África em defesa de posições que são território português. O que eles não entendiam nada bem era um outro objetivo que os republicanos tinham, que era o objetivo de combater, não em África, mas na Flandres, no norte da Europa, num sítio que não é território português nem para lá caminha. Havia uma razão para isto? Sim, havia uma razão para isto. Os republicanos perceberam, sobretudo o embaixador republicano, o embaixador português em Madrid, na altura da Primeira Guerra Mundial, o José Relvas, tomou conhecimento de que estavam a ser feitas diligências pelo governo britânico junto do governo espanhol, dizendo: nós sabemos que vocês, governo espanhol, têm algum interesse em participar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e contra a França, porque vocês têm disputas com a França de territórios no Norte de África que vocês gostariam que fossem territórios espanhóis e não fossem territórios franceses. Nós estamos aqui com uma sugestão que é: não se metam na guerra ao lado da Alemanha, e em troca, quando nós ganharmos a Primeira Guerra Mundial, porque nós estamos convencidíssimos, diziam os ingleses, que vamos ganhar a Primeira Guerra Mundial, deixaremos que vocês invadem e anexem Portugal e vamos fazer de conta que nada aconteceu. Nós somos o principal aliado português e vamos deixá-los cair, não queremos saber disso para nada, só não se metam na guerra ao lado da Alemanha neste momento. Os portugueses tomam conhecimento disto e percebem: nós temos de tomar uma medida que não pode ser só defender o nosso território em África, nós temos de tomar uma medida que signifique participar na guerra no Norte da Europa, porque ao participarmos na guerra no Norte da Europa, nós estaremos a colocar-nos numa posição de um país que combateu ombro a ombro com a Inglaterra e a França em defesa de território francês, em defesa de tropas inglesas. Como é que eles depois vão ter lata para dizer aos espanhóis: invadam Portugal? Não vai dar, nós vamos estar a tirar-lhes esse trunfo. Bem, assim se fez. Os portugueses vão para o norte da Europa combater na Flandres, e a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial é um desastre. Nós tivemos derrotas consecutivas, morreram inúmeros soldados portugueses, o exército português não tinha nem sequer fardamento próprio para estar naquela zona, depois além de não ter fardamento, não tinha comida, os soldados portugueses tinham de comer as rações de combate britânicas, que eram uma bodega, testavam aquilo, desertavam porque não aceitavam comer aquilo. Enfim, a situação foi dramática e a passagem de Portugal pelo norte da Europa na guerra fragilizou imenso a República. Fragilizou do ponto de vista político, fragilizou do ponto de vista económico, a situação económica ficou muito agravada, a carestia de vida, como se chamava na altura, não é? A inflação dos preços
foi por ali fora. Os carbonários, que eram, recordo, operários, começaram a pegar na artilharia civil que tinham usado para combater a monarquia, para impor a república, e começaram a utilizá-la para fazer a luta política e a luta económica nos locais de trabalho, exigir aumentos salariais, a fazer greves, a barricar fábricas, exigindo aumentos salariais e confrontando com a polícia, com bombas e com tiros, quando a polícia ia tentar restabelecer a ordem e restabelecer o bom andamento do trabalho. E portanto os militares começam a olhar para a República e pensar, acho que nós não apostamos propriamente no cavalo certo. Estes tipos aqui da República estão a fazer com que nós percamos uma guerra no norte da Europa, e foi por causa destes tipos da República que existem estas organizações armadas de carbonários, de anarcossindicalistas e de coisas do género, que nos estão agora a criar estes problemas de ordem pública todos, que nós estamos permanentemente a tentar submeter e não conseguimos submeter. Ao mesmo tempo que estas coisas estão a acontecer, portanto, a derrota no norte da Europa militar, os confrontos sociopolíticos, socioeconómicos entre militares e operários no Porto, em Lisboa e no Vale do Tejo, o interior rural, não é? O campo, vai tentar combater a cidade, vai tentar combater o projeto republicano, um projeto republicano que, como eu já tive a ocasião de dizer ontem, é um projeto de puxar o país por uma orelha na direção do progresso, não é? São pessoas da cidade que têm uma ideia fixa de como deve ser o progresso do país e que dizem, bom, se as pessoas do campo quiserem manter-se com as estruturas retrógradas, com as estruturas arcaicas, com as estruturas que nós consideramos ultrapassadas, nós não vamos deixar, nós vamos simplesmente puxá-los por uma orelha. E tinham sido feitas várias coisas extremamente ofensivas para a mentalidade conservadora do interior do país, como a separação da Igreja do Estado, como enfim, a massificação do registro civil para as crianças recém-nascidas, para os funerais, para os casamentos, a instituição das chamadas comissões cultuais, que basicamente eram uma espécie de censura dos padres e da atividade das paróquias, em que basicamente sempre que um padre queria fazer qualquer coisa numa paróquia, queria fazer uma procissão, queria fazer uma venda de Natal, queria fazer fosse o que fosse, a comissão cultural tinha de aprovar ou não aprovar aquilo que o padre queria fazer, e aquilo começou a ferir a consciência de muita gente no interior do país. E surge em 1917, quando Portugal está na guerra, quando a convulsão social está a ir muito longe, quando a carestia de vida está a ir muito longe. Enfim, não quero estar a dizer que foi uma questão política as aparições de Fátima, mas enfim, se não foi uma questão política, isso de facto foi uma coisa que aconteceu por vontade do divino, e eu não quero com isto ofender as convicções religiosas de ninguém, eu sei que muita gente religiosa vai ouvir este podcast, mas em qualquer caso e em qualquer circunstância, a verdade é que naquele momento a aparição de Fátima é extremamente útil para as aspirações do setor conservador, do campo, para as aspirações daqueles que tinham sido até ali vexados pela Primeira República. De repente eles podiam, a pretexto de uma aparição e de uma mobilização popular muito forte que houve com as aparições de Fátima, fazer um tour de force, não é, em relação à República, e dizer: vocês até agora estavam a bater em nós e agora somos nós que vamos para cima de vocês. Quando isto começa a acontecer, há setores do exército que percebem, bom, neste momento de facto a República está no modo baixo, ou melhor, o Partido Democrático, não é, que era o partido hegemónico da Primeira República, está no modo baixo. A questão está em que, e isto é uma coisa que começa a acontecer nessa altura, os oficiais republicanos começam a separar o ideal republicano, que é uma coisa que eles acham boa, dos políticos republicanos, que eles acham que são pessoas que, enfim, não funcionam lá muito bem. O problema da República não é a ideia de República, o problema da República são os políticos republicanos que enfiaram o país numa guerra imbecil,
que criaram uma enorme instabilidade política no país inteiro, que estão a ofender a consciência de uma boa parte da população com as suas manias anticlericais e de modernização à força, e portanto eles consideram que nós precisamos ter uma república nova. Precisamos ter uma república nova que seria, enfim, a piada pede para ser dita, não é? Que seria uma coisa bastante velha. Uma república nova no sentido em que seria uma república diferente da anterior, em que se tentaria, dentro de um regime republicano, acautelar a perspectiva de toda a gente, acautelar quer a perspectiva dos progressistas da cidade, quer a perspectiva dos setores mais conservadores do campo. Quem vai tentar concretizar isso vai ser então o Sidónio Pais. O Sidónio Pais faz hoje 107 anos, dá um golpe de Estado, instaura um regime presidencialista, ou seja, um regime em que o Presidente é chefe de Estado e Governo. Foi a única vez na história de Portugal em que nós tivemos por um ano um Presidente que é chefe de Estado e chefe de Governo, encerra o Parlamento e faz-se referendar como Presidente da República. Pela primeira vez, acho eu, se a memória não me atraiçou, existe uma eleição por sufrágio universal masculino. Todos os homens têm o direito de votar naquela eleição. Nunca tinha acontecido na monarquia, nunca tinha acontecido nem sequer na República. Aliás, a República tinha sido bastante... A República tem um corpo de eleitores mais reduzido do que a monarquia. Não há qualquer dúvida em relação a isso. Mas, enfim, ele deixa que todos os homens votem nele, porque ele já sabia perfeitamente que, com o voto do campo, ele ia ser, e foi, mais do que sufragado, mais do que plebiscitado como Presidente da República, e fica então ali como Presidente durante um ano, a fazer este esforço de reconciliação com a Igreja Católica, de reconciliação com os setores conservadores, de ter uma república, sim, com certeza, mas não um projeto de sociedade que encara como retardatário, encara como campónio, encara como labrego tudo o que não é citadino, tudo o que não está alinhado com a pretensão de parisiancizar a nação portuguesa. E pronto, esse era o projeto do Sidónio. Ao mesmo tempo, a intenção seria resolver de uma maneira mais ou menos honrosa a participação de Portugal na guerra, isso ele não vai conseguir fazer, e também acabar com a desordem pública dos carbonários, isso ele também não vai conseguir fazer. Os carbonários têm muita força e conseguem, inclusive, dali a um ano, em 1918, abatê-lo a ele a tiro. O Sidónio Pais, ao fim de um ano de poder, vai ser abatido a tiro. Há pessoas que me têm feito, eu vou só fazer aqui uma nota rápida para responder a essas pessoas que me têm feito perguntas sobre se o sidonismo e o Gouveia Melo têm alguma coisa em comum. Eu queria só, enfim, responder num minuto a isso para dizer, não, claro que não tem nada a ver. O sidonismo surgiu num contexto de grande conflitualidade social em Portugal, num contexto em que Portugal estava envolvido numa guerra, num contexto em que havia um grande acirramento de posições, havia uma parte grande da população portuguesa, a população rural portuguesa, que estava confrontada com a população urbana, estava a ser humilhada há vários anos, não havia consciência entre esses dois setores sobre que caminho é que Portugal deveria seguir do ponto de vista do projeto político hegemónico, e nós hoje em dia não temos nada disso. Quer dizer, nós temos diferenças políticas entre a cidade e o campo, já muito esbatidas, como eu ontem pude dizer, muito mais esbatidas do que há 100 anos, sem qualquer dúvida, e sobretudo não estão naquele nível de conflitualidade com armas em punho que tinham naquela altura. O movimento operário não está nem pouco mais ou menos a fazer aquele género de conflito social, aquele género de desafio aos aparelhos repressivos do Estado, que faz com que esses aparelhos repressivos do Estado tenham de usar muita violência para garantir que vocês não vão impor a vossa lei na base da bomba e na base do tiro. E portanto, quer dizer, a situação não tem absolutamente nada a ver. Até mesmo a situação concreta de carestia de vida e de dificuldades financeiras das pessoas não tem nada a ver hoje com aquilo que era naquela altura. Portanto, não há nenhuma das razões, nenhum dos fatores que levaram ao sidonismo em torno do Gouveia Melo. Porquê é que o Gouveia Melo existe? Muito simples.
Abram livros de história. Os heróis dos livros de história são praticamente todos militares. As grandes façanhas da história portuguesa que são narradas em livros de história são sempre: conquistamos esta província, derrotamos esta invasão, não é? É isto, não é? Conseguimos fazer este episódio de grande façanha militar, e isto é o que faz do nosso país um país espetacular, e é isto que tu deves, jovenzinho estudante, guardar como motivo de orgulho na tua pátria para o resto da tua vida. O mesmo jovenzinho, depois de lhe dizerem que nós somos um país espetacular porque temos uma série de feitos militares obtidos graças a militares, obtidos graças a generais e almirantes, evidentemente, sai da escola, desce não sei quantas ruas com nomes de general e com nome de almirante, vê não sei quantas estátuas com generais e com almirantes de farda de gala, incontinência, sentados em cavalos. Em suma, ele vive num país onde está, e não é só Portugal que é assim, há muitos países que são assim, onde os heróis nacionais são praticamente todos heróis militares. Claro que ele vê na televisão um militar fazer uma coisa relativamente importante, pelo menos no contexto em que foi feita, e ele soma 2 com 2. Este homem é um militar, fez uma coisa boa, é um herói nacional, vou votar nele. Portanto, não tem muito não tem muito complicado, não tem nada a ver com risco de ditadura. Tem a ver com que espécie de identidade nacional é que nós estamos a criar nas escolas e que espécie de consciência histórica é que nós estamos a criar nas escolas. Mas isso é outro debate. Para isso, esperem mais 3 ou 4 anos, quando eu eventualmente terminar a minha tese de doutoramento sobre o assunto.